Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Clínicas de Valor. Eu sou a Tamara Passos, aqui com a Ana Daniele, e hoje nós vamos falar um assunto que eu tenho certeza que interessa basicamente qualquer pessoa. Que é como algumas pessoas conseguem transformar de vez o corpo e a própria vida, e outras passam o tempo todo tentando, parando, recomeçando e se frustram. E para falar sobre isso, eu trouxe uma pessoa que viveu esse processo na prática com um resultado inacreditável. De ex-obeso a fisiculturista, hoje ele é uma referência aqui na nossa cidade. Nutricionista, treinador físico, empresário. E ele tem uma visão sobre isso muito diferente. Ele tem um método próprio que já transformou milhares de vidas. E ele acredita que além de transformar corpos, algumas mudanças elas devem ocorrer primeiro aqui na mente. É o Everton Botega, seja muito bem-vindo. É um prazer te ter aqui conosco hoje. Obrigado pelo convite, é sempre uma honra, né? A gente trazer um pouco do conhecimento e da transformação para, de certa forma, inspirar as pessoas que estão lá do outro lado, né? Porque se a gente vem aqui sem dar nossa mensagem, a gente deixa de plantar a semente como Jesus nos coloca, né? Sempre fazer o bem pro próximo e com amor. Obrigado pelo convite. Exatamente, é um prazer. Isso mesmo. E pra gente começar, né? Eu já queria começar com uma pergunta que eu acredito que todo mundo que está assistindo já se fez em algum momento, né? Que é o que faz uma pessoa, de fato, alcançar esses resultados, né? A gente pode ver dois perfis de pessoas, aquelas que começam juntas, né? Mas uma acaba evoluindo depois de algumas semanas e algumas param na metade do caminho, né? E o que separa, assim, essas duas pessoas, na tua experiência? Legal. Tem uma das coisas muito importantes sempre ser comentada, que é o hábito e a rotina que a pessoa vai aderir no processo, né? Então, um dos pontos que faz ela ter esse hábito de uma forma mais assertiva, com disciplina, é ela ter um porquê de sustentar aquele hábito. Então, vamos dar um exemplo aqui. A pessoa que fuma tem uma dificuldade imensa de parar de fumar. E aí acontece um fator que, sei lá, teve câncer de pulmão. Aí ela tem que ser realmente radical em não poder fumar mais e ela para de fumar. Então, tem um ponto de virada que faz ela ter essa constância de não fumar. Na dieta e nos treinos é igual. A pessoa chega lá e quer emagrecer. Aí se o marido botou a mulher dele para consultar comigo sem ela ter um porquê de emagrecer, ela faz dieta uma semana e abandona. Porque ela não tem um porquê de estar lá. Agora, se a pessoa chega lá, eu pergunto, por que tu quer emagrecer? Ah, eu quero botar uma roupa para me sentir melhor. Tá, mas o que está te incomodando? Aí ela vem a parte mais profunda, tipo, eu não consigo tirar a roupa do meu marido. Opa, achamos o porquê forte. Tá, e como seria se tu tirasse a roupa do teu marido e ficasse melhor? Aí ela começa a buscar essa felicidade. Então, às vezes, a origem da função de tu manter um hábito é tu ter um porquê sustentável. Então, quando tem esse porquê, a probabilidade de tu transformar não só um corpo, não só um hábito, mas a tua vida toda, porque quando tem um corpo que te representa, faz com que tenha mais ação e mais assertividade em várias áreas da vida. Não é à toa que as pessoas se posicionam de uma forma melhor, até a postura dela muda, né? O próprio Tony Robbins, que é um autor que eu gosto muito, Adoro. ele fala que a fisiologia do teu corpo responde quem tu é. Se as pessoas sentam na minha frente e ela tá já com a presença de uma pessoa depressiva, eu já vejo que ela não está bem, pela própria postura dela, né? Até a forma de falar. Então, quando tem essas pequenas mudanças, Ana, a transformação da pessoa é completa. Então, ter um porquê muito forte sustenta aquele hábito, aquela rotina, porque não é fácil, né? Treinar, o pessoal fala que é 21 dias, demora mais de 120 dias para criar o hábito. Então, imagina, a gente pega o inverno nosso aqui no sul, 120 dias treinando. Não é fácil. E eu sei que não é fácil. Agora, quando tu começa a transformar o teu corpo e tu te olha no espelho e vê aquela mudança, não só a parte tipo de vaidade, mas realmente para te representar, as coisas começam a mudar. Então, o ter o porquê muito forte é o que faz a diferença, as pessoas sustentarem aquele hábito ou não. Everton, muito bacana isso tudo. Eu conheço lá a tua clínica, o Espaço Botega, e eu acho que tudo ali faz também a pessoa se integrar de várias formas. Eu tenho uma visão sobre isso que eu tenho certeza que tu vai trazer de uma forma muito melhor e mais clara, né, para quem estiver nos ouvindo. Eu sei que tu tem uma metodologia própria que tu aplicou na clínica, que tu tem profissionais que tu instrui ali muito bem, né, a aplicar essa metodologia com os teus pacientes, que vai muito além só da dieta ali, né? Sem abrir 100%, né, porque é a tua metodologia, mas o que tu pode falar para nós, assim, do que é a metodologia, como ela funciona, como é lá no teu espaço, na tua clínica, a tua visão, claro, como empresário, mas como tu consegue esses resultados tão acima da média ali com a metodologia, porque a gente vê ali, né, no Instagram, aqueles antes e depois, e é muito surpreendente.
Legal. Então, um primeiro passo da metodologia é a gente poder avaliar o físico que a pessoa está no estado atual. Se ela tem mais gordura corporal, mais massa magra, ou ela está faltando, né, massa magra e gordura. Se ela está faltando alguma musculatura em algum ponto específico, por exemplo. Tem pessoas lá que querem emagrecer, só que ela não tem uma quantidade de massa muscular para isso. Então, precisa colocar mais músculo nela para depois emagrecer. Então, o primeiro de tudo é fazer uma avaliação física completa, ver todas essas medidas. O segundo ponto é a parte fisiológica dela, uma parte mais técnica, né? Fisiológica e bioquímica é exame de sangue. Se eu tenho exame de sangue alterado, o resultado dela vai ser mais lento. Exemplo, se a pessoa tem hipotireoidismo, ela não perde gordura tão fácil. Só que muitas vezes ela não sabe que está nesse estado, porque pode ser uma hipotireoidismo muito baixinha, subclínica que a gente chama, e ela não consegue emagrecer. Ou seja, faz a avaliação física, vê o estado do corpo dela atual e depois faz uma avaliação de exame de sangue e vê como é que está os déficits ou se ela está com superávit em algum ponto. Dentro desse fator a gente tem dados, porque sem dados tu não avalia nada. E aí a gente pega um pouco essa galera que está tomando aí hormônio por conta, pega até, sei lá, canetas do Paraguai para tomar sem ter nenhum dado, né? Isso é um problema porque está acontecendo meio como se fosse água. Isso é um problema até de saúde. Mas enfim, dentro desse ponto a gente pega esses dados e aí passa pelos profissionais. Primeiro de tudo, tem que ter um médico alinhando essa parte hormonal caso há necessidade. Segundo fator, ajusta toda a dieta do paciente em cima da rotina do paciente. Eu não posso montar uma dieta para ele onde não é sustentável. Uma dieta que eu consiga fazer, mas a Tamara não consegue. Então tem que ver a rotina dela para aplicar a metodologia em cima da rotina do paciente. E por último, que é para mim o mais importante, o pessoal até pensa que não é a parte de treinamento físico. Porque se você não treinar de forma efetiva, tu não consegue ter os ganhos efetivos. Então a estratégia é coleta dados do físico e dos exames de sangue, passa pelo nutricionista montando a dieta e um treinador para montar os treinos. Porque não adianta, Tamara, se tu emagrecer sem treinar, o resultado é muito aquém do que tu pode chegar. Então tem que ter o treino junto. Por isso que lá minha equipe tem um treinador físico para montar os treinos. Ou eu, né? Se for um caso, a paciente fazer comigo o processo. Sim. Então acredito que essa metodologia faz com que você acelere os processos e seja sustentável. Aí um parênteses. Da caneta até uma coisa importante. A pessoa que usa a caneta e não treina, a probabilidade dela ficar pior depois que para é maior. Porque ela, além de perder músculo, ela tem um efeito sanfona. Acontece, então tem que, muito. E daqui uns 2 anos vai ser um caos, porque vai ter muitas pessoas com sarcopenia. Mas enfim, sempre que for usar medicamento, tem que ter acompanhamento de um profissional qualificado para a gente poder otimizar o processo e dar certo, né? E não ficar sendo aquele, fico bem, fico mal, fico bem, fico mal. Então acho que esse processo todo, metodologia, faz acelerar o processo e a pessoa tem um resultado mais efetivo e sustentável. Vou fazer uma pergunta aqui, porque eu não sei o que é sarcopenia. Boa. Eu acho que a gente não sabe também. Tem um pouco técnico, né? Eu falei, peraí só um pouquinho. Sarcopenia é perda de massa muscular, mas tecnicamente é perda dos sarcômeros, né? Que é uma parte da musculatura lá. Então, sarcopenia são pessoas que perdem músculo por dietas radicais e por não treinar. Entendi agora que foi linkado com a caneta. Eu tenho percebido de pessoas que estão tomando a modo sozinho por conta de que a gente sabe que o mercado não deveria ter, mas o mercado é acessível para todo mundo ali, né? E nem é tão difícil. E eu tenho percebido que pessoas estão emagrecendo muito só através da caneta, sem um acompanhamento nutricional, sem nada. Algumas pessoas já sentindo aquelas quedas de cabelo exacerbada, flacidez absurda no corpo, aí que estão se sentindo muito mal. Já conheço pessoas que estão recorrendo à cirurgia para excesso de flacidez, porque simplesmente só emagreceram, mas não tiveram sustentação muscular. Então isso realmente faz bastante sentido. E eu tenho um pouco de receio também dessas coisas. Não sou contra a nada. Eu acho que se tu faz um acompanhamento com um profissional, uma clínica que nem a tua, que tem tudo ali, né, integrativo, sempre. Eu lembro quando eu fui na tua clínica na primeira vez, eu achei incrível. Já tinha ido em outros nutricionistas, tudo. Mas tu percebe a diferença de quando realmente vai fazer um acompanhamento de todos os pontos. A parte do exame de sangue, eu lembro que na época eu fiz até uma soroterapia, né, de algumas vitaminas que estavam faltando ali. E aquilo ali fez bastante diferença pra mim, essa individualidade ali do atendimento depois disso, né. Então, reforçando, não sou contra nada disso, desde que realmente a pessoa esteja com um acompanhamento, porque eu acredito muito nisso. E eu acho que daqui a uns anos vai ser muito pior, mas eu já vejo algumas pessoas, infelizmente, até próximas, esse efeito negativo disso já. É muito triste. Sim. Tem uma fala meio grosseira, assim, que a gente fala que a pessoa fica cabeça de Ozempic, né? Um cabeção e... eu vejo algumas mulheres até com o rosto, assim, caído. É muito triste, porque perde muito rápido a sustentação ali. E ainda mais mulher, me corrige se eu estiver errada, que eu posso estar. Mas a mulher, ela tem que ter uma taxinha de gordura maior do que o homem, né? A gente precisa da gordura, né? Claro. Um pouco mais, né? Não pode ter um índice tão baixo. Eu tenho sentido que algumas pessoas estão
indo. Até porque elas não entendem que o corpo ele não é só um peso na balança, né? Ele tem estrutura de osso, massa muscular, gordura corporal, retenção de líquido, vísceras. Então, se ela pensar só no peso na balança, ela fica com esse aspecto mais doente, né? Como um pós-bariátrico, né? Um pós-bariátrico parece que ele perdeu a alma dele. Parece. E a pessoa que usa caneta sem esse acompanhamento também parece. Parece que ela está sem energia vital. E esse é um problema lá na frente. Na hora não percebe, tô magro, tô bonito. Mas quando ela chega na frente pegando sarcopenia, até virando osteoporose, que é o osso mais poroso, né? Esse é o problema, né, de saúde. Porque eu percebo que as pessoas meio que param de comer, realmente. Eu vejo os efeitos, eu conheço pessoas que usam sem acompanhamento. E aí tu vê assim que daí não tá introduzindo a vitamina da forma correta, tá faltando uma proteína, tá faltando isso. Eu falei, Jesus, aí parece que... E realmente é o aspecto de doente mesmo que eu tô vendo em algumas pessoas. Tem algumas que eu fico um tempo sem ver hoje em dia e eu vejo de novo e falo, meu Deus. Aí parece que não é legal, não é um emagrecimento que tá legal, assim, sabe? Tipo, que bom que a pessoa emagreceu. Não, tu vê que a pessoa daí tá pendendo pro lado da doença, realmente, do lado negativo. Até complementando a questão da clínica, como tu fez a soroterapia, tu entende? Lá na clínica a gente tem as canetas também. Só que aí o que acontece? A gente vai usar de uma forma inteligente e eu te garanto, se vemos pacientes que usam caneta, tu não acredita que ele tá usando caneta. Porque eles estão tão bem fisicamente, eles estão com tanta massa muscular, que tu fala, mas esse aqui usou caneta, eu vi minha amiga tal, ela parece estar magra e estranho físico. Esse tá musculoso, tá forte. Então tem que usar de forma inteligente, né? E ele é uma ferramenta muito poderosa, mas tem que saber usar. É lógico, a caneta foi inventada, até um assunto que eu achei interessante falar, para quem era diabético, sobrepeso, obesidade. Então esse é o público-alvo. Mas por que não pode usar para um público que também quer melhorar a parte estética? Só que da forma certa. Então acho que esse contexto tem que ser falado, e não que é proibido ou faz mal. Exato. Da forma errada faz mal. Isso. E tá a gente do Paraguai embaixo do carro, num calor, pior ainda, né? E acontece. Eu acho super positivo. Porque eu acho que tem pessoas que têm dificuldades, né? Enfim, às vezes pode ter uma questão de doença. E ajuda muito no processo, mas desde que ela venha com acompanhamento e com outros fatores juntos, realmente. E nessa parte comportamental, principalmente, que a gente fala a pessoa não ter o autocontrole, né? Ou seja, a pessoa gosta muito de comer doce. Ela usando a caneta, ela tem um autocontrole muito maior sobre o doce. E talvez lá na frente consiga que ela não volte a comer tanto doce como comeria. Então, essa parte dela ajuda bastante. O álcool também é muito comum. Os pacientes que começam a caneta, param de beber álcool e quando vê não retomam mais. Então, ela tem um fator muito bom. Só que tem que saber usar. Aproveitando o gancho que a gente falou sobre comportamento e também sobre mentalidade, em que momento você percebeu, né, que não se tratava apenas de dieta e de exercício físicos, mas sim da mente mesmo? Legal. Sabe que, como eu vim do fisiculturismo, eu sempre fui um cara muito técnico no sentido de ter o cálculo da dieta perfeita, ter o treino perfeito, ter a rotina perfeita, porque para ser fisiculturista não adianta tu querer, tu vai ter que criar hábitos que fazem tu realmente sair de uma zona de conforto absurda. E de como na época eu estava formado em educação física e nutrição e ainda campeão de fisiculturismo, eu fazia dieta para o paciente perfeita, como eu fazia para mim mesmo, e achava que ele ia seguir fácil, tá aqui, tua dieta vai ser teu físico impecável. E aí o paciente voltava e não tinha feito a dieta. Eu, cara, mas eu montei tudo pra ele, mostrei, cara, faça em mim, olha meu corpo e tu não tá seguindo. Na minha prepotência na época, né, com ego inflado, achava que a pessoa ia seguir. E julgava, criticava, ficava até bravo com o paciente e já aconteceu de eu não atender mais paciente por isso. Só que eu percebi nesse mundo todo ali, até conhecendo Jesus, enfim, que me transformou, que cada pessoa tem suas dificuldades, suas limitações. Elas não podem se basear nos teus hábitos, na tua vivência, na tua expectativa. E aí dentro disso comecei a estudar o comportamento humano, tanto que eu fiz curso em Londres com Tony Robbins, em Las Vegas, fiz cursos voltados a toda essa área para entender o que a pessoa precisa fazer para ela se transformar. E dentro disso eu entendi que ela precisa mudar os seus hábitos e seus comportamentos, e não é apenas uma dieta bem calculada. E por isso que às vezes numa consulta a gente tem que aprofundar muito no paciente para tentar buscar esse melhor dele e ele voltar a acreditar que ele consegue seguir uma dieta. Porque não sei se é sorte ou azar, eu recebo muitos pacientes com essa mesma contato de fui vários nutricionistas, fui vários profissionais, me disseram que tu vai me salvar. Aí eu já tinha a expectativa dela falando que, cara, eu não sou salvador, eu vou te ajudar no processo. Agora, tá disposta a pagar o preço para isso? Então, às vezes, tem essa questão da pessoa criar muita expectativa no profissional. E eu não posso criar expectativa em mim, tem que ser em ti mesmo, né? Então, a ideia é plantar algumas sementes que ela acredite que é capaz de fazer para não se frustrar de novo, né? Mais uma frustração, mais um profissional, mais um investimento. Então, acho que todo esse contexto faz diferença ela ter essa mudança mental, né? E, Ana, o principal de tudo, ela precisa querer. Se ela não quiser, o Tony fala muito be ranger, né? Esteja fome, esteja faminto. Se ela não está com fome, faminta, ela não vai transformar. Eu não vou conseguir plantar a semente certa, né? Então, acho que todo esse contexto faz ela ter uma mudança que a longo prazo seja sustentável.
Eu vou puxar aqui um gancho, que geralmente eu não falo sobre isso a respeito de todas as religiões, tá? Mas eu lembro que numa consulta contigo, acho que faz uns 4 anos, sei lá, faz muito tempo. É na enchente ali. Então faz menos. Mas eu lembro que tu perguntou, tu é cristã e tudo mais, a gente entrou nesse assunto e tu sempre fala bastante de Deus. Como eu sou, né, católica, não me importa que a gente traga um pouco isso aqui hoje, que eu acho muito relevante. E eu vou dizer que uma virada de chave pra mim, né, eu vou dar um exemplo pra quem tá ouvindo, foi que eu sempre quis fazer academia desde ali dos meus 19 anos, eu acho. Antes disso não me chamava muita atenção. Sempre queria fazer. E começava, parava, não seguia muita dieta. Eu tenho um biotipo muito magro, tanto quando eu te procurei porque eu queria ganhar massa. E falava, cara, não consigo ganhar massa de jeito nenhum. Mas eu treinava e tudo mais, o meu déficit no fim tava na alimentação mesmo. Mas eu não tinha ali uma motivação tão grande por trás. Realmente, aí eu não engajava. Eu começava, parava, eu já era magra, então não era que assim, meu corpo não me incomodava exatamente, sabe? Enfim, aí quando eu me aproximei mais de Deus, primeiro que eu comecei a dar muito valor pro meu corpo, pra nossa vida, pra tudo isso. Eu acho que tem, inclusive, partes da Bíblia muito importantes que falam o quanto a gente deve cuidar, né, do nosso corpo, da nossa mente, né, como um templo mesmo, né, de Deus. Exato. E isso me pegou muito, daí eu falei, não. Daí eu comecei a olhar pro lado da saúde mesmo, e hoje o que me motiva a ter um estilo de vida mais saudável como um todo, não é nem a ficar forte, nem nada, apesar de que eu gosto, quem abrir meu Instagram vai ter um monte de foto minha ali fazendo música, eu adoro quando tô com o meu braço definido. Mas é que eu quero ter saúde pra hora que eu decidir ser mãe. E eu quero ser uma mãe muito saudável. Eu quero ter aqui uma gestação saudável. E isso fez eu realmente não parar mais. Posso ter ritmos, que nem agora eu te comentei antes da gente começar a gravar, que eu estava mais lenta, mas não parada. Sim. Então eu nunca mais parei. Isso pra mim fez muita diferença. Eu acho que esse é um ponto muito importante, porque existe diferença uma pessoa que quer ser saudável e uma pessoa que quer ser fitness, estética, Isso. performar. É muito diferente. Ser saudável basta te alimentar bem e treinar 3 vezes na semana, 4 vezes ali, tendo um equilíbrio. Ter um físico diferenciado, musculoso, definido. Um físico realmente forte, performático, ele precisa de detalhes. Então, às vezes, o pessoal não entende isso, né? Pensa que, para ser saúde, eu tenho que ter isso aqui. Não precisa, porque a saúde é muito mais fácil. Agora, para ter um físico realmente diferenciado de um fisiculturista, ou um físico realmente que performance em alguma área, um crossfiteiro, enfim, ele precisa de detalhes. Então, acho que é isso que o pessoal confunde muito, né? Eu vou fazer dieta, eu vou ter que parar de comer tal coisa. Vou ter que passar fome. Eu vou ter que viver na academia. Então, criar crenças limitantes que limitam ela a começar. Exato. Aí o próprio perfeccionismo, ou aquela questão que tem que ser feito assim, o 880, né? Ou não dá certo. Então, acho que essas condutas, a mentalidade dela de crenças, faz com que ela não comece. Eu acho que o perfeccionismo e as inspirações erradas travam muitas pessoas. Eu tava um tempo atrás, olha, conversando contigo sobre isso, lembra? Ela falou, eu não tô conseguindo. E ela tinha começado, ela não conseguindo. Falei, Ana, tu não me dá desculpa de tempo que eu trabalho contigo. Se tu tirar 15 minutos do teu dia já tá ótimo. Porque eu falei exatamente isso. Não precisa. Tirar um pouco mais. Falei que não precisa fazer, tipo, nossa, meu Deus, super treino. A gente não quer ser fisiculturista, Isso. exatamente. Mas aquilo faz muita diferença pro mental. A gente trabalha muito, né, o dia inteiro ali com dados, com venda, com marketing. Então aquilo ali deixa a gente bem tensa. E eu sinto, às vezes, até quando às vezes eu paro no meio da manhã e vou fazer meu treino, às vezes no meio do dia. Depende do horário, graças a Deus eu tenho essa liberdade, tem pessoas que não têm. Mas eu sinto, às vezes, que eu tô, que nem tu falou do início, que eu tô travada, assim. Eu falo, meu Deus, preciso fazer um treino. Daí eu paro e volto. Eu percebo isso direto também. Assim, no dia a dia, quando eu paro, assim, pra prestar atenção mesmo em mim, eu muitas vezes tô assim. A gente fica muito no computador, então a gente relaxa muito o corpo, né? Então, isso é uma das coisas que eu percebo bastante, né? E quando as pessoas vão começar realmente ali a treinar, que foi o meu caso, né? Me coloco bastante como exemplo nessa parte. Como iniciante. É isso, a gente coloca muito... Esquece da parte da mente mesmo, né? A gente foca mais ali, eu tenho que fazer dieta. Se eu começar, eu vou ter que começar a fazer uma dieta. E aí a gente pensa em coisas que, de fato, vêm muito depois, vêm ao longo, né? Desse comportamento, dessa mentalidade que a gente precisa ter. Toda a área, se pegar todos os pilares, financeiro, profissional, físico, espiritual, ele nunca começa sendo um mestre, né? Começa sendo um aprendiz e pequenos passos já mudam muitas coisas. É que nem profissionalmente, quantos anos você está trabalhando para chegar no nível que tu chegou hoje? Não foi do nada. E que nem fazer treino, né? Do nada tu vai fazer com um peso absurdo. Então, às vezes, é um pequeno passo constante do que aquele passo extremo inconstante. O Cristiano Ronaldo, falando de Copa agora, né? Estamos na época, o Cristiano Ronaldo fala sobre isso. Não seja intenso, seja constante. Então, qual é a constância que tu precisa colocar no teu dia a dia? Às vezes pode ser tomar mais água. Às vezes pode ser tu começar a caminhar. Então, às vezes, eu acho que esse perfeccionismo a pessoa trava.
E sabe que eu sinto que eu me comparava de forma ruim também. Porque às vezes a gente tem uma inspiração, se inspirar em alguém é legal. Mas eu acompanhava, que a gente comentou, alguns perfis muito aquém, assim, de uma realidade, de uma rotina, uma coisa muito aquém. E aquilo, mas eu não vou conseguir fazer isso, mas isso aqui não dá pra mim, a minha rotina não é assim. E aquilo me travava. Isso lá atrás, lá com meus 19 anos, eu já tenho que fazer 31. Mas, e lá atrás isso já me travava, porque eu pensava, mas eu não vou conseguir fazer exatamente desse jeito aqui, então não adianta. Eu pensava assim, sabe? E realmente ficava aquilo na mente. E hoje eu vejo, não, mas o que é pra mim não é isso aqui, porque eu não quero, eu não sou influencer, não fico, nem mostro meu corpo na internet, nem nada do tipo. Falei, então, não é, eu não preciso ter essa rotina aqui. Então, acho que essa individualidade a gente volta sempre pro mental nosso, a gente saber avaliar o que é positivo ou não pra gente é muito importante, mas a motivação certa, as influências certas, porque senão a gente se trava de uma forma negativa, o que poderia ser positivo nos retém. Até essa inspiração que tu comentou, tu tem que pegar uma pessoa que tu consiga seguir a rotina dela, né? Muito influenciadora, que vive do corpo e precisa aquele físico diferenciado, é o trabalho dela, né? Aí pega uma advogada, mãe de família, que tem pouquíssimo tempo para se cuidar, ela mostra, eu quero esse corpo aqui, Everton. Tá, mas tu tá disposta a ter a rotina que ela tem? Não bate Ah, ponto, mas né? será que a gente não consegue usando tal coisinha, tomando umas coisinhas? Eu, não. Você não tá entendendo. Segura a onda. Aqui é a rotina dela é intensa, né? Então, não queira aquele físico sem pagar o preço para aquilo. Não queira ser bilionário sem ter que ler vários livros e fazer curso. Então, tem que buscar aquilo que tu consegue entregar, né? E, às vezes, as inspirações fazem a pessoa acontecer isso, né? Ah, botando uma inspiração muito além do que eu posso. Ou, às vezes, inspirações erradas, né? Ver um corpo de fisiculturista lá e pensa que é só dieta e treino. E não entende que existe recursos hormonais no processo, Porque é uma pessoa que vive disso, que usa o corpo pra isso, que trabalha com isso. E muitas influenciadoras usam as redes pra falar sobre isso. Às vezes sobre dieta, né? Não sobre o dia a dia em si, o que ela paga, qual o preço que ela tá pagando, né? Pra manter aquela imagem dela. E outras, as ruins, que no sentido que fala que não usa algum recurso, as pessoas acreditam, mas usa, né? Então, a rede social tem que ser filtrada. Imagina que é um trailer do filme, a parte melhor. O resto, por trás, a gente não sabe de fato, né? Então, às vezes, as inspirações tem que ter um cuidado para quem vai te inspirar, né? Isso, treinar nossa mente ali pra fazer esse filtro, né? Do que realmente é positivo pra nós, que é negativo, que senão trava o nosso início, realmente. Usando ainda esse último gancho sobre a mente, sobre o diferencial de cada pessoa, a individualidade, tu tem uma clínica enorme aqui na cidade, que é uma referência, tu se tornou uma referência, extremamente conhecido aqui nesse ramo. Vamos trazer um pouquinho pro meu lado sobre posicionamento, autoridade, marketing. Eu sei que não é só isso que tem por trás do teu método, não é só marketing, porque eu já vi ali, né, a atividade da clínica como um todo. O que tu acha que te tornou hoje essa autoridade? Que você é, as suas experiências e tudo. Porque às vezes a gente atende alguns profissionais, que a gente faz esse trabalho de marketing, a gente comentou isso lá no primeiro episódio, que são pessoas às vezes que queriam encurtar, né, o caminho, queriam se posicionar de uma forma que ainda não estavam ali, a gente tem que fazer o processo com eles. Mas como o Everton chegou a ser o Everton que ele é hoje? Porque a gente sabe que nem sempre foi, que foi um longo processo. Legal. Sabe que eu estudei marketing depois de bons tempos, né? Minha formação, primeiro, eu comecei com 16 anos na educação física, me formei com 20 anos e comecei em nutrição. Então, 24 anos tinha 2 faculdades, bem parte técnica, né? E aí, quando eu abri minha primeira academia, eu não entendia nada sobre branding, sobre posicionamento, sobre tu marketing. teve uma academia, né? Verdade. Tive 2 academias, E aí não tinha nem essa noção. E o que eu pensava? Bom, eu tenho conhecimento, eu tenho a prática, eu acredito que minha agenda vai lotar por isso. E aí eu comecei a fazer um bom trabalho e trazia resultado para o paciente. Quanto a resultado, eu não tenho que questionar. Só que nesse ponto, comecei a aumentar muito o nome do Everton em Canoas até, onde eu tinha minha academia, e muitos profissionais iam me buscar para atender eles. E me indicavam nesse processo. Só que meu branding não existia, não tinha posicionamento nenhum. E aí chegou um cara muito bem afeiçoado, chegou de Porsche e tudo mais, uma pessoa que tu via que estava num nível de sucesso financeiro, pelo menos avançado. E ele entrou na minha sala devia ser... era isso aqui a mesa, era bem pequenininha, e devia ter, sei lá, 3x2, era muito pequeno assim, não tinha nem ar-condicionado, um calor. Ele entrou na sala, o cara olhou para os lados, assim, um cubículo, né? Dele, cara, tu atende nessa sala aqui? Daí eu falei, atendo aqui. Ele, me falaram que tu era o melhor. Mas aquele choque de realidade dele. E eu atendendo de camisa e de cabrigo, cara. E aí, eu falei, me doeu, né? Eu falei, mas não importa onde eu atendo, importa que eu tenho aqui pra te passar. E aí ele falou, cara, daí ele falou assim, cara, tudo bem, faz sentido, mas estiver num lugar posicionado, tu não tem noção do quanto tu vai poder alavancar na tua vida.
E ficou aquela sementinha. E a minha esposa sempre falava, tem que ir para um lugar, tem que ter tua clínica, tem que botar um terno, tem que te vestir melhor. Eu atendia de regata muitos pacientes pós-treino. Eu suando de regata, como era grande, né? Agora estou 30 quilos mais magro que eu já fui. Cheio de V no braço e achava aquilo legal. Então não entendia nada sobre posicionamento. E meu público, querendo ou não, ele era um público que tinha um poder aquisitivo um pouco mais baixo. Na época eu cobrava R$80 a consulta. E aí, dentro disso tudo, estudando marketing e posicionamento, eu comecei a entender que sim, faz sentido uma roupa, faz sentido um local, uma luz, uma decoração, o ambiente que tu está inserido. E aí comecei a estudar sobre brand e posicionamento. Ou seja, precisou passar por uma dor ali, né? De certa forma, para começar a entender que, cara, o posicionamento faz toda a diferença, não só para cobrar um pouco mais caro, mas olhar assim, cara, esse cara sabe e se posiciona com um cara que sabe como autoridade. E dentro disso tudo, né, Tamara, não adianta também a pessoa ter tudo isso, aí chega na frente da pessoa, a entrega é ridícula, é ruim, como também existe, né? Então, tu pode ter um bom posicionamento, mas se tu tem uma boa entrega, tu te sustenta por muitos anos, né? Eu tô há 20 anos nisso, eu não tô há um ano. E as pessoas fazem, às vezes, um posicionamento grande, entrega muito ruim, dura um ano e meio no mercado. Então, acho que o grande ponto é, te posiciona bem, mostra que tu é autoridade, mas a hora da entrega, mostra teu propósito por trás disso. Acho que essa união faz te alavancar para anos, né? Foi extremamente assertivo. A gente falou sobre isso num episódio, que a gente trouxe alguns exemplos exatamente assim. Tem gente que nos procura, mas ainda não tem o... Como é que eu posso... Que palavra eu posso usar? Não tem o... não tem ainda estudo suficiente, vou falar bem a verdade, não adianta, não dá pra usar minhas palavras, não tem suficiente experiência, suficiente tem competência. Tem dinheiro pra colocar, tá aí, fazer um super posicionamento e alavancar e tudo mais. Assim como eu tenho profissionais que não têm ali hoje um poder aquisitivo tão interessante, mas já tem, assim, uma super experiência, uma ética ali profissional, assim, absurda e tudo mais. E a gente sempre tenta trabalhar entre o meio dos dois. Claro, quando tu coloca um investimento, né, na tua imagem, que nem tu comentou, ou nas tuas redes sociais, que são fundamentais, no local que você atende, tu vai conseguir até certo ponto atingir um público. Mas se tu não tiver ali o QI, a ética profissional, resultados de verdade, algo mais profundo por trás, não vai longe. A gente tem alguns exemplos de locais até que fecharam, profissionais que pararam por conta disso. E o contrário também, profissionais excelentes, com QIs assim, absurdos, conhecimento pra caramba, que podiam estar assim, voando. E que estão super estagnados na carreira, ou às vezes atendendo ainda, que nem tu comentou lá, como tu estava lá há 20 anos atrás, ou atendendo para outras pessoas e sofrendo ali. Poxa, podiam estar muito melhor se usassem essa virada de chave do se posicionar. Porque, claro, no ramo, né, no seu ramo principalmente, o teu conhecimento ali, ele é o que tu vai entregar para o paciente. Tu entrega o teu conhecimento, que foi o que tu aprendeu na prática. Mas se a pessoa não visualiza aquilo, não adianta, né? Não vai a longo prazo. Então, eu acredito muito nisso, assim, que tem que ter esse equilíbrio dos dois. E a gente sempre tenta passar isso para os nossos clientes, assim, que não dá... Tem profissionais, infelizmente, da área, né, do marketing que vendem umas coisas que não existe, né? Que tu vai faturar tantos, não importa que tipo de profissional que você é. A gente fecha a porta, às vezes, para alguns profissionais. Eu falo, não vai dar. Realista, assim, falei, tu pode ter dinheiro, mas não vai dar, não vai ter como, porque eu fico com medo, sabe? Daí entra a minha parte religiosa e eu falo, mas eu vou me sentir... Aconteceu isso, lembra? Eu falei, se a gente fizer aqui o que ele tá querendo, o que esse profissional tá querendo, era um posicionamento, dava pra fazer, ia dar certo, eu sou bom no que eu faço. E eu falei, mas eu não vou me sentir bem. Eu falei pra ela, não tô me sentindo confortável com isso aqui. Não tem como. Inclusive eu já fui mentor de nutricionistas, né, um tempo atrás, e o grande problema é que existe tudo muito a parte técnica, né, a parte teórica de nutrição, cálculo dietético, fisiologia, e esquece de outros pilares, né, inclusive de network. Tu tem que conectar com pessoas que já chegaram nesse ponto, né? O que faz uma pessoa ser bem-sucedida e que pode ser referência, estudar a mentalidade por trás, o conhecimento. Inclusive, o que fez eu alavancar muito a minha carreira também foi o meu network, que eu fiz, palestrei muito com o Paulo Musi, um médico muito conhecido aí no Brasil, mundialmente até. E aí eu palestrava com ele e escrevi um livro com ele. Isso me alavancou demais. Aí outro profissional muito bom, sempre gosto de honrar ele, é o Rodolfo Pérez. Rodolfo Pérez me deu uma pequeno insight que ele me passou, já alavancou minha carreira, que foi o seguinte. Ele foi na minha academia treinar, ele é um nutricionista de São Paulo, também um dos melhores, ele já está há mais de 30 anos na profissão. Ele falou, quanto tempo demora para entregar a tua dieta? Leva 7, 8 dias, às vezes me atrasa um pouquinho, no dia. Mas prometeu para ele em quanto tempo? Acho que 7.
Tu tem noção da frustração que um paciente pagou pra ti a consulta, tu prometeu em 7 dias, entrega no 9º dia. Cara, isso não é alta performance. Cara, não dá. Assim não dá mais. E, cara, tu precisa de 7 dias montar uma dieta. É sério isso? Tu fez faculdade pra quê? Ele deu umas 2, 3 pauladas assim, eu comecei... Tá, mas quanto tempo demora? Ou no dia ou no dia seguinte, cara. E é isso. Tu quer ser o número 1 ou tu quer ser qualquer um? Nossa. E ali eu comecei, faz sentido. Comecei a mudar esse detalhe, já mudou. Porque o paciente chegava e falava, enquanto tu manda minha dieta, amanhã eu tô te mandando ela. Pelo menos a base dela eu tô te mandando. O outro não demorava 10 dias, às vezes de 2 semanas. Ou seja, entende que uma pessoa que já fez aquilo te passa uma joia dessa e tu não absorve, então não é só a parte técnica. Então acho que o grande profissional ele tem que trabalhar vários fundamentos, não só a parte teórica da tua profissão. Por isso que tu consegue aumentar toda essa parte de conhecimento, né? Em geral, não só conhecimento específico. Sabe uma coisa que eu peguei agora aqui ao longo da nossa conversa que eu percebi, que eu acho que influenciou muito no teu crescimento, que talvez tu saiba ou talvez não, mas fica aí porque eu percebi, é que tu é muito resistente, tu usa de forma positiva toda a crítica que chega até ti, né? E usa isso de uma forma positiva. E eu vejo que muitos profissionais também se travam em ter resultado por causa do ego. Mas aí eu vou te falar que isso foi uma transformação no processo, né? Foi. Foi. No início eu ficava... Tanto que minha trajetória de vida, eu era uma criança obesa e sofri muito bullying nesse processo e realmente fiquei mal de não falar, de ficar acolhido num canto da escola, e a minha mãe teve que ir na escola para ver o que o Everton falava na aula, né? Ou seja, foi bem traumatizante e isso eu convivia a ponto que a pessoa criticava, eu sentia. E no início da carreira eu tive muitas críticas ali, voltado a... Usou anabolizante também, tomando bomba até eu, filhinho de papai, enfim, vários fatores. E aí, depois de um ponto, comecei a me transformar. Cara, essa crítica aí veio só para me fortalecer. Só que é uma transformação no processo, não é? A gente não nasce pronto para receber críticas que não vão te afetar. Então, acho que essa transformação é importante tu entender, né? Eu percebi o como tu foi ao longo do tempo, com certeza, usando de forma positiva. Tem crítica que é só crítica mesmo, a gente sabe. Mas eu acho que tu conseguiu filtrar bastante desde a época que tu falou que foi obesa, a parte do bullying. Eu acho que ali talvez tu não tenha percebido que tu ainda era criança, mas foi começando a Forjar. A forjar, a mudar, é verdade. Everton, pra gente encerrar com chave de ouro, né? Depois de tudo que tu pode compartilhar aqui com a gente, eu queria saber, assim, se hoje tu tivesse que recomeçar do zero, né? Tendo todo o conhecimento, tendo passado por tudo isso, né? Que tu trouxe e compartilhou com a gente hoje, quais seriam os 3 pilares, assim, que tu acha importante? Por onde tu começaria? Legal. É um pouco interessante essa pergunta, porque talvez se eu não tivesse passado por tudo que eu passei, não seria a pessoa que seria hoje, né? Então, toda essa forja da minha vida, eu acho que foi importante passar por ela. Mas, se eu tivesse que recomeçar, certamente um dos principais pilares que eu deixei de lado por muito tempo, porque eu fui ateu, né? Eu não acreditava que Jesus era vivo. Eu achava que a gente veio dos macacos e achava uma bobagem quando via um cristão me falar sobre Jesus. E sempre muitos cristãos chegavam próximo de mim e não aceitavam isso. Então, acho que a primeira mudança que eu faria é, cara, acreditar em Jesus desde a época que eu nasci e entendi o que seria nascer, né? Porque muitas vezes na minha trajetória eu acho que eu sofri muito, criei muito ego, muito prepotência, muita arrogância, porque não tinha Deus no coração, né? Não sabia o que era amor de verdade. Então acho que a primeira mudança seria realmente ter o meu lado espiritual conectado com Ele e honrar Ele, né? Por tudo que Ele fez na minha vida até hoje. Então acho que a mudança principal que eu faria era isso. Não mais com a força do meu braço, mas Ele sempre me botando no caminho. Porque, querendo ou não, né? Os passarinhos não guardam nada e tem sempre alimento de sobra. Porque a gente tem sempre aquele esforço que nós vamos conseguir. Cara, Ele vai te colocar o caminho. Basta ter fé, né? Então acho que esse é a principal mudança que eu faria na minha trajetória desde o início. Nossa, eu não preparada pra isso, mas faz todo sentido, porque a gente volta àquilo que a gente começou de mentalidade, né? E eu comentei ali no início que tu foi de obesa, fisiculturista, só pra gente entrar um pouquinho mais nisso. Eu sei que tu emagreceu ali antes, né, da parte, né, da nutrição, tudo, tu começou a estudar muito novo. Queria que tu contasse um pouco dessa transição do Everton, da adolescência pra fase adulta, da criança lá atrás, que a gente viu que não foi fácil, pra quem tu é hoje, mesmo sem Deus naquela época. Sim. Imagino que tenha sido um processo bem difícil, não sei se tu sente até a vontade pra falar, mas isso pra mim me pega bastante, assim, e hoje tu reconhecer ali Deus, né, isso pra mim mudou minha vida completamente também, assim, não existe quem eu era antes e depois disso não tem nem registros, porque não é totalmente diferente realmente, Nova quando criatura. a gente entende, e não tem como uma pessoa que ela realmente acredita em Jesus, tudo assim, não tem como separar o teu trabalho daquilo dali.
Eu não consigo hoje. Pra mim, Sim. é a mesma coisa. Eu devo atender, né? Eu não sei sinceramente, mas eu devo atender pessoas que são de outras religiões também, tá tudo certo. Mas a Tamara não separa. A Tamara que acredita em Deus e tudo que eu faço no meu trabalho hoje tem Deus junto. Eu peço aconselhamento espiritual antes, se penso, ela sabe disso. Eu falo, preciso dar uma pensada, uma orada nisso daqui antes, eu preciso analisar antes. Então isso pra mim também faz muita diferença. Mas eu tenho essa mesma sensação, que teria feito uma... Claro, não seria quem eu sou hoje. Inclusive, eu me aproximei de Deus por conta de uma dor na minha vida do passado. Muita gente faz isso, não tem vergonha de falar isso. Não tem vergonha, porque a maioria das pessoas aconteceu isso. Sim. E se Jesus me aceitou, os outros também têm que aceitar. E... Cara, eu queria entender isso do Everton lá da infância pra hoje. Legal. Da história. Eu tenho um livro publicado, né? Chamado Natureza e Sabedoria. E o primeiro capítulo eu conto justamente essa jornada, né? Por que o Everton foi nutricionista, treinador físico, como é que ele passou por esse processo, não foi ao acaso. Porque até meus 12 anos eu fui uma criança obesa e sofria muito bullying, tipo banha, chupeta de baleia, gordo, né? Perdão, mas é engraçado. E aí, de certa forma, o pessoal dava risada na aula, Claro, né? Mas eu me acolhia, ficava triste, ficava... Claro, pra quem tá sofrendo é terrível. Tanto que aconteceu aquele fato de chamar minha mãe na escola para teu filho não fala na aula. E realmente eu era aquele adolescente, não, aquela criança bem tímida, né? E dentro desse processo aí, acontece alguns pontos de pertencer. Então, eu entendi, cara, para eu pertencer a esse meu grupo de pessoas, eu tenho que ser magro, eu tenho que me cuidar. E a gente tem um ponto sempre de inflexão, um ponto de virada, né? Se tu pegar na tua vida, certamente tem um ponto de virada. Tu falou agora uma dor, fez tu voltar a Cristo, né? Então, aquela dor, aquela ponto de inflexão, ponto de virada, foi no momento onde eu estava na fila de um jogo que era Spiroball, que é uma bola que fica girando em volta de um bastão, assim, tem que finalizar essa roda. E aí tinha um cara da escola, o mais galã, assim, ele apontou pra mim e falou assim, ó, cara, agora é a vez daquela guria ali. E eu tava na fila. Por que guria? Porque era gordo, tinha tetinha de guria, e eu tinha um cabelinho meio compridinho, assim. E daí ele falou, agora é a vez da guria. E daí o cara falou, não, é um guri, cara, não é uma guria. Não, mas olha as tetas daquele guri ali. E aquilo ali, assim, pegou no ponto que eu, fui pro banheiro chorar. Só que a partir de ali, eu entendi, cara, eu vou mudar. E daí comecei a fazer dietas por conta, treino por conta. E eu entrei num processo de anorexia, de não comer. O extremo, né? O extremo. E aí esse extremo foi o quê? Se eu não comer e começar a gastar, eu tenho caloria negativa. Eu não tinha noção disso. Eu achava realmente de adolescente que eu não vou comer e vou gastar caloria. Ou seja, eu vou emagrecer. E eu comecei a ficar anoréxico. E eu sequei muito porque eu era bem na época de tirar um crescimento ali de 11 a 12 anos. E fiquei muito magro. A sorte é que eu tinha uma boa família que não deixou eu chegar nesse ponto extremo, né? E aí eu comecei a entender que precisa comer para ter músculo. Aí eu comecei a estudar sobre musculação. Eu vi a revista do Arnold Schwarzenegger nisso, né? Lia sobre isso. E comecei a fazer musculação muito cedo, com 13 anos. E aí dentro desse processo comecei a mudar meu corpo. E aí comecei a entender, cara, eu sendo forte, tendo uma autoconfiança, eu consigo mudar tudo. E aí comecei essa mudança. Eu gostei tanto disso que eu fiz educação física muito novo. Com 16 anos já fui na faculdade. Estudei, gostei e conheci o fisiculturismo nesse processo. Daí eu pensei, cara, que legal o fisiculturismo, eu quero ser fisiculturista. E aí comecei a estudar nutrição e aplicar tudo que eu aprendia na teoria, aplicava. Aprendi e aplicava. E aí fui lá competir, graças a Deus fui campeão várias vezes, né? E o problema disso tudo, Tamara, onde eu quero chegar, eu sempre busquei reconhecimento dos outros. Então, ser fisiculturista, reconhecimento do outro. Eu tive banda também de música, né? Toquei muito tempo, reconhecimento do próximo. Agora posso falar porque eu não tenho problema nenhum, né? Eu dancei na noite, reconhecimento de gurias. Ou seja, eu sempre busquei reconhecimento do outro. Como não tinha Jesus no coração, o reconhecimento que eu quero hoje é que ele me olhe, filho. Agora realmente eu reconheço como filho. Ou seja, eu busquei reconhecimento de todo mundo. E não... Então agora eu entendo, cara, todo reconhecimento vai ser por ele. A ponto que ele falou, realmente, filho, obrigado por falar de mim sobre aquela pessoa que precisava. E não só sobre a nutrição. Porque, lógico, tem pacientes que eu vou falar o que ela quer e tem pacientes que vai vir a parte espiritual e eu vou falar, eu vou honrar ele. Então, acho que todo o processo, é difícil eu falar o que mudaria, porque realmente precisou. Porque eu só sou nutricionista porque eu passei no bullying. Eu só sou, talvez, cristão porque eu tive uma dor muito forte e me entreguei para ele, né? A gente faz o processo de conversão, né? Se converter a Cristo, o pessoal não entende muito, né? Realmente estou de mão dada com ele e vou até o fim. Então, acho que esse é um dos pontos principais dentro de todo esse processo. Muito bacana, Everton. Muito obrigada. Gostei muito desse papo. Acho que ele foi mais profundo até do que eu achei que fosse, mas eu gostei bastante. Tenho certeza aí que muitas pessoas vão se identificar.
Eu vou encerrar falando que se isso te tocou de alguma forma, seja na parte espiritual, na parte física, na parte mental, que você converse com a gente, chame o Everton Botega. Everton Botega, é só o teu Instagram? É @Everton Botega. E Espaço Botega, a clínica. Eu tenho certeza que lá você vai se sentir super acolhido em todos os sentidos e que realmente você vai encontrar ali profissionais que vão buscar o todo e não só um resultado imediatista. Muito obrigada. Deixa eu perguntar, posso deixar a mensagem final? Já não sei se você deixa uma mensagem final. Deve deixar. Fazer um pouquinho diferente, já que a gente Faz, aprofundou. então. E veio do coração, eu quero falar. Eu vou contar uma história, uma metáfora, rapidamente. Tem uns 5 minutinhos? Então tá. Vou contar uma metáfora rapidamente, que veio no coração aqui para falar, que é o seguinte. Havia 2 amigos caminhando. Estavam subindo uma montanha, assim, caminhando na montanha. E aí um dos amigos avistou uma ave e ela tava meio machucada, assim, né? E um dos amigos falou, cara, olha só, essa ave tá toda machucada aí. É uma galinha. Vamos pegar e levar no meu galinheiro lá. E o cara ficou meio estranho, desconfiou. Tá, tudo bem. Aí ele pegou aquela ave e jogou lá com as galinhas, né? E dessa ave começou a conviver com as galinhas. Começou a ciscar, começou a comer milho. E aí veio uma outra pessoa visitar esse fazendeiro, esse amigo, e falou assim, cara, tu viu que lá no meio dessa galinheiro aí tem uma águia? Cara, eu olhei uma galinha, cara, olha só, fica ciscando. Eu tenho há anos ela. Não, mas ela é uma águia, ela voa. Ela não voa, cara, não sei nem bater as asas. Vamos fazer um teste, então. Eu quero que tu pegue essa ave aí e vamos levar lá onde tu encontrou ela. Tudo bem, vamos fazer isso. Aí pegaram essa ave e foram fazer a mesma trajetória que eles fizeram lá no início, né? E chegaram naquela montanha e aí o cara pegou essa ave assim e jogou ela pra cima. E naquele mesmo momento aquela ave olhou o pôr do sol, olhou outras aves voando, viu aquela luz, viu aquela nuvem assim, viu todo aquele processo onde ela foi inserida, onde ela nasceu para ser e relembrou do propósito dela e voou. E se foi embora. E aí os caras ficaram loucos, né? Ficaram discutindo como é que pode tudo isso. Ou seja, né? Todos nós nascemos com um propósito incrível, porque não foi tu que escolheu. Foi o cara lá de cima que botou em ti esse propósito. E eu tenho certeza que tu nasceu para voar e ser uma águia. Se você está vivendo com galinhas, olha as pessoas à tua volta e vê se são essas pessoas que vão estar te alavancando para ser uma águia de verdade. Eu tenho certeza que a hora de conectar com o teu propósito e colocar Deus em primeiro lugar, o teu voo vai ser tão grande, que mais pessoas à tua volta vão voar junto contigo. Então é isso. Ah, maravilhoso, nem tem encerramento mais nenhum. Até eu tava precisando dessa mensagem, porque eu tenho estudado muito sobre ambiência e coisas assim, que acompanho nas redes sociais, sabe? Isso é pra mim mesmo. E eu, pronto, eu nem quero fazer encerramento nenhum. Pessoal, muito obrigada e reflitam sobre isso.